Hello. So today we're here to see if we can crack the difference between sick and ill. So I'm gonna start with sickness and I'm gonna put here the definition. Não, de verdade, a gente vai tentar descobrir isso juntos, tá? Porque, na verdade, illness, sickness and disease são sinônimos. Todos os três querem dizer doença. Definition. Todos os três querem dizer doença, em um grau ou em outro. Só tem uns termos em inglês que eles usam um e tem uns termos que eles usam outros. E tem uns lugares que eles usam um e tem uns lugares que eles usam outros. Eu tenho várias anotações aqui, mas vamos começar pela definição. Sickness. The state of being ill. Então, você vê que ele já usou um dos sinônimos aqui. She was absent through sickness. Então, ela faltou porque ela estava doente, né? Similar, illness, disease, disorder, ailment, complaint, affliction, infection. Muito importante quando a gente está tentando entender o significado de uma palavra, a gente olhar todos os dados que a gente conseguir aguentar. The feeling or fact of being affected with nausea or vomiting. Eu falo nausea porque essa é a minha pronúncia, mas vamos lá. She felt a wave of sickness wash over her. Nausea, vomiting. Então, na Inglaterra, principalmente, eles usam sick como sinônimo para vomit. Então, se eu for vomit, eu vou feel sick. Oh, I'm gonna get sick, open the door, I'm getting sick, um negócio assim. Peraí que eu anotei mais aqui, ó. Então, sick e ill, eles são sinônimos na maior parte do tempo. Os dois significam que você não se sente, né, bem ou você não se sente saudável. Vamos ver então a definição de ill. Illness. An unhealthy condition of the body or mind. Então, uma condição que não está saudável, né, do corpo ou da mente. Isso é muito importante. Quando eu for falar de doenças mentais, eu sempre vou falar mental illness. Por quê? Porque as doenças mentais, elas têm uma tendência a durar mais tempo. E aí, pelo que eu estudei aqui, illness, ela demora mais tempo e é o termo correto para as doenças mentais. Então, vamos recapitular o que a gente sabe até aqui. Sickness, a gente usa para quando a gente está com enjoo ou para quando a gente está nauseado. E illness, eu uso para doenças mentais. Ela pode ser uma condição tanto do corpo quanto da mente. Mas vamos lembrar que no livro do Simba, ele fala que ele vai ficando ill e ele tá ficando enjoado. Então, tudo aqui, gente, lembra, eles são sinônimos, tá? Ignorem o WhatsApp. Germs can cause illness. A specific sickness or disease. Por exemplo, aqui, colds are a common illness. Colds, né? Então, resfriados são uma doença comum. Illness, noun. Lembrando que noun é substantivo, né? Illness também é um substantivo. E disease, teacher? Disease, a disorder of structure or function in a human. Então, por exemplo, se o meu fígado quebrou, se o meu coração tá com problema, vai ser uma disease, a heart disease. Então, ó, a disorder of structure or function in a human. Então, sempre que você pensar em um órgão que quebrou, pensa numa disease. Animal or plant, specifically one that produces specific signs or symptoms or affects a specific location and is not simply a direct result of physical injury. Então, assim, não é só que alguém socou o meu estômago e que ele tá doendo, não. É uma coisa... teacher, mas você não falou que o illness é que é por muito tempo? Sim, mas perceba, no disease, alguma coisa quebrou. Então, por exemplo, você está com problema no coração, você está com problema no fígado, aí você tem uma disease. Então, a bacterial meningitis is a rare disease. Similar, illness, sickness, infection, ailment, malady, que é tipo uma maldade, um mal-estar, disorder. A particular quality, habit, or disposition regarded as adversely affecting a person or group of people. Departmental administration has often led to the dread disease of departmentalities. Tá, não, que ele tá falando de alguma outra coisa. Mas vamos lá. Então,
Disease, acho que é o mais fácil, né? Quando algum órgão quebra, você está com uma disease. Se for mental, então se o órgão em questão for o seu cérebro, aí não, aí é uma mental illness. Eu preciso ficar nessa página, que tem coisa para eu comentar aqui. Não. Mas é que eu tô no you. Tá, eu uso you quando eu quero colocar alguma coisa antes. Por exemplo, eu quero falar que eu tô desesperadamente doente, ou que eu tô gravemente ferida, seriamente ferida, terminalmente doente. Eu vou usar you. Então fica desperately ill, gravely ill, seriously ill, terminally ill, incurably ill. Então, se for uma doença terminal, terminal illness. Ok? Ok. Sick. Eu uso sick se depois da palavra vier um substantivo. Então, por exemplo, se eu for falar assim, uma criança doente, fica a sick child. Ou então, uma pessoa doente, a sick person. Um amigo doente, a sick friend. Mas eu posso mudar a ordem da frase e dá tudo certo. Por exemplo, meu amigo tá doente. My friend is you. Ah, ele é meu amigo doente. He is my sick friend. Meu amigo que está doente. My friend that is sick. Alguma coisa assim. Entenderam, gente? É basicamente isso. Illness é uma coisa assim, por muito tempo, ou se é uma doença mental. Mas ill e sick, eles são sinônimos praticamente perfeitos. Eu uso o sick também quando eu tiver com náusea, principalmente na Inglaterra, eles falam feel sick quando eles querem dizer vomitar. E o disease é quando algum órgão não está funcionando propriamente, que não seja o cérebro. Então, por exemplo, um problema no coração, um problema no fígado, um problema no pulmão, aí é disease. Outra coisa que pode ser disease, que eu esqueci de comentar, porque não tá aqui, eu só coloquei ali num pedacinho. Disease normalmente é transmissível. Mas isso é questionável, porque todas as outras podem ser transmissíveis também. Então, se apega mais nisso, que o disease é quando eu tenho algum problema numa parte do corpo que ela para de funcionar, tá? Agora, vamos dar uma olhada no coronavírus, o que que é? Coronavirus is a virus, né, teacher? Legal que eu escrevi separado, ele não quer, ele quer tudo junto. Is an infectious disease. Olha aqui, ela é uma doença infecciosa. Lembra que eu estava falando que o disease normalmente a gente usa para transmissível? Então, a coronavirus disease é uma disease. Is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with... Ok. O mais importante aqui não é você decorar de todas as doenças, se ela é uma illness, se ela é uma sickness, se ela é uma disease. O mais importante é você não ficar calado, porque normalmente em inglês a gente só tem uma palavra para tudo, e dessa vez a gente tem várias palavras. E qualquer uma que vier na sua cabeça, você fala, porque se a pessoa que estiver te ouvindo, ela tiver a necessidade ou ela se vê na obrigação de te corrigir, a pessoa vai te corrigir. Então, e aí você olha e fala, ah, beleza, né? Você olhou e falou assim, ah, coronavirus illness. Aí a pessoa vai te corrigir, fala disease. Aí você olha e fala, ah, disease. Então, coronavirus is a disease. E aí você vê se você acredita na pessoa ou não. Porque vai que você fala disease e a pessoa te corrige pra sickness e você fica, não, eu tenho quase certeza que coronavirus é disease. Acontece, gente. Não fica mudo, tá? Se vier na sua cabeça illness, fala illness. Se vier sickness, fala sickness, porque a pessoa vai entender do que você tá falando. E foi o que eu disse, se ela sentir a necessidade de te corrigir, aí ela corrige, mas aí o problema é dela, né? O importante é não ficar calado, ok? Bye bye, see you next time.